entendo que o Casa de Raiz é um compromisso com o que a gente faz, né? E quando eu divulgo para as pessoas a nossa participação, o que a gente vai construir na arquitetura, que vai ter um reflexo na vida delas, eu falo de compromisso. Eu acho que quando a gente faz qualquer traço no projeto, a gente tem um compromisso com aquelas pessoas que vão usar aquela arquitetura, que vão usufruir daquele espaço. E eu queria que eles falassem sobre esse compromisso, até para a gente ver se a gente está na mesma linha de... Se o que vocês pensam de compromisso da arquitetura, na prática que cada um tem nos seus escritórios, que é um pouco diferente da minha, está alinhado, né? Desse compromisso até a criação e também depois o que essa criação vai se refletir na vida das pessoas. O Marcos é do Escritório da Arquitetura Nacional, né? E eu queria, Marcos, que tu te apresentasse rapidinho para o pessoal e trouxesse para nós o âmbito que vocês trabalham. Eu sou o Marcos, tenho 28 anos, trabalho na Arquitetura Nacional há 3 anos, o escritório tem mais ou menos 8. A gente atua bastante na parte de incorporação para construtoras de médio e grande porte. O escritório já incorporou projetos também. E, enfim, mas a gente trabalha em várias escalas. A gente tem algumas coisas de design também sendo comercializadas. Recentemente a gente tem começado mais com interiores também. Mas a gente gosta dessa variação de escala justamente para tentar interpretar a nossa linguagem em diferentes produtos e processos. Mas sem dúvida essa parte da construção, casas e corporação é o braço hoje maior do escritório. E a intenção de convidar vocês para esse diálogo é justamente para te trazer esse olhar da parte construtiva que habitualmente a gente acaba não se conectando tanto. A Aline, então, é da Arquitetura. Tu também trabalha com interiores, né, Aline? Mas hoje tu tem um outro trabalho paralelo que é fantástico e eu gostaria que tu te apresentasse e falasse dele um pouquinho para a gente poder entender a tua posição aqui nessa conversa. Bom, eu sou a Aline Furmeister, eu tenho um escritório que chama Du Arquitetura Estratégica, onde eu atuo há 15 anos, fazendo arquitetura comercial corporativa, o foco do trabalho do escritório. E há 3 anos eu criei um projeto, que é um braço social, que chama Du 99, que é o mesmo nome do meu escritório. Sim. 99, porque vem aquela história, né, que 1% da população mundial tem acesso a um profissional da arquitetura, em termos financeiros. Né? Que pena, né? Só 1%. 1% nos torna ridículos, né? Mas, então eu resolvi levar a arquitetura para os outros 99. Então a missão da Du 99 é levar a arquitetura para todos, mostrar o valor de um arquiteto. Eu estou preparando um material que eu vou palestrar semana que vem e comecei a ver pesquisas que foram feitas na área, né, de arquitetura, enfim, e foi feita uma pesquisa por que as pessoas não contratavam profissional da arquitetura. A grande maioria não contrata porque não sabe o que um arquiteto faz. 7%. Então a gente está no caminho certo, tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz. Exatamente. E fazer com que as pessoas entendam, né? Dos brasileiros já contrataram um arquiteto. Desses 7, 4 para construções pesadas. Sobram 3% da população brasileira. Então tu imagina, assim, tem um mercado imenso, né? Não só o mercado, mas eu acho que a gente tem que mostrar o nosso valor e o trabalho que a gente faz, não só na parte estética, mas na parte funcional. E o compromisso que a gente tem com a vida deles, né? Porque quando a gente pega algo para projetar, tem todo um compromisso envolvido e que vai mudar a vida deles. Eu acho que é isso que é importante as pessoas saberem, que nós vamos transformar aquela vida depois da nossa intervenção. Hoje ela não é tão boa, ela vai melhorar muito se a gente der um tempinho para debater, organizar o pensamento e seguir uma risca, um projeto. Né? Vai trazer outras respostas para essa vida. É isso que as pessoas têm que entender. Nós temos um comprometimento com a vida delas, no dia a dia. E não é só estético. Claro que não. É funcional. E as pessoas, e o que eu sempre lamentei é que a arquitetura sempre foi colocada como essa coisa do belo, da estética, como se nós fôssemos importantes só para isso. Não. Antes disso, isso também é importante. Mas antes disso tem tanta coisa que a gente faz e que é importante que nós estejamos naquele momento de construir algo, e é isso que elas têm que entender.
Sandro, e o Sandro, então, também convidei, nosso colega, te apresenta, então. Então, meu nome é Sandro Jasnieves, me conhecem, já. Todos que estão aqui a gente já conversou, né? Mas, então, o escritório tem há 15 anos e o foco, a partir de 5 anos para cá, foi totalmente interiores e residenciais. Eventualmente a gente faz comercial, corporativo. E eu acho que um dos papéis assim, que eu vejo nosso é justamente isso que você está falando da gente discutir com o cliente a questão do processo. Né? Porque o estético, muitas vezes para o cliente, hoje está mais fácil com relação aos softwares e tal, né? Mas eu acho que o estético, o cliente consegue perceber muito no final do processo. Né? Consegue, lá no final, ele identifica muita coisa do que tu pensou inicialmente. Então, se tu não tivesse compromisso de também fazer o tempo inteiro, trazer ele para o processo, dificilmente ele vai absorver toda a complexidade do processo, né? Sim. E dar valor, né? Porque eu acho que a gente tem que aprender a fazer ele dar valor o tempo inteiro, né? Pontuar todo isso, o processo. todo o processo. Né? Então, eu acho super importante, como tu falou, da gente conversar, né, entre colegas. Ninguém é dono da verdade, mas claro a gente traz as experiências, né, da gente. E eu acho que eu vejo muito por aí, assim, a gente está numa fase em que é muito importante a gente discutir processo com o cliente. Muito mais do que, além dos belos renders, como eu digo, né, a gente tem que ir muito além disso. Ele vem preocupado com o resultado final, mas a gente tem que trazer ele para o processo, como tu disse, para ele entender que antes daquele resultado final, que vai ficar belo, a gente assegura que isso vai ficar belo, porque a gente vai trabalhar com ele para encontrar esse belo que ele, né, deseja, mas que durante esse processo tem uma grande importância. E as pessoas também, eu acho que isso é legal para as pessoas entenderem que nós somos importantes nesse processo. Por quê? Porque nós construímos com eles alguma coisa. Né? Nós não vamos entregar nada que ele não queira, mas a gente precisa saber o que ele quer para poder entregar. Né? É bem complexo. Marcos, e na prática de vocês do escritório, por exemplo, na questão construtiva, né? Esse compromisso de vocês, como que funciona, o que a Arquitetura Nacional entende como compromisso dela para essa arquitetura praticada no escritório? O que é interessante que dessa escala que a gente estava falando da relação do cliente, de trazer ele para o processo, quando você está falando da incorporação de um prédio ou não de uma casa especificamente, acaba que tu não tem o cliente final, a pessoa que vai morar naquele espaço, né? Então, muitas vezes... Olha o que nós resolvemos depois. Então, porque a gente pega a base, que né, para muitas famílias é igual num prédio, por exemplo, e depois a gente tem que lapidar cada família diferente. Isso é uma coisa que desde que o escritório existe, desde o primeiro prédio incorporado, é muito de criar um espaço flexível para que atenda essas diferentes pessoas que possam vir a morar nele, né? Então, é um pouco diferente, porque a relação, às vezes, da pessoa que chega até o escritório, que é um incorporador, ela é muito vinculada, exato, ao retorno que aquilo vai dar. Mas, ao mesmo tempo, é legal porque hoje já as pessoas procuram o escritório porque conhecem um pouco do que a gente faz. E aí a questão do estético e da funcionalidade, muito já relacionada a isso, né? Entender que a gente vai entregar isso e que esse produto tem um potencial não só de venda, mas que possa ser um produto, enfim, que seja cenário para diferentes pessoas, né? O próprio escritório já faz um movimento que as pessoas conseguem entender, as pessoas que eu digo, os investidores conseguem entender a linha que vocês seguem e que acaba sendo eles são atraídos por isso, e aí eles conseguem ouvir vocês em relação até essa questão de onde colocar os investimentos. Isso é bem interessante. É uma lógica, na verdade, até de certa forma simples, né? Tu tem que ter um resultado numérico e tu tem que, ao mesmo tempo, entregar um produto que tenha capacidade de venda, que as pessoas se identifiquem e se sintam pertencendo àquele espaço, né? Então, acho que isso é uma das coisas que se nota muito nos projetos e que, de certa forma, mostra resultados interessantes. E eu te perguntei ali no início em relação de como que o escritório procede frente a esse investidor, né? Se vocês eram incisivos nessa coisa do conceito de trabalho de vocês, e tu me disseste que sim.
que vocês acabam se colocando incisivamente para defender aquela ideia de projeto que vocês fazem, assim, para que ele também entenda que isso é importante para o mercado. Não, isso sem dúvida, assim, a parte de experimentação dentro dos projetos, para eles não serem só um processo para quem vai morar, mas até um processo de aprimoramento nosso, né? Sim. De testar novos materiais, desenvolver soluções para aquele projeto. Então, isso é muito interessante, porque às vezes, no decorrer do processo, tu descobre que as pessoas que estão envolvidas, que estão investindo, têm outras frentes de trabalho, tu consegue incorporar aquilo no projeto também. Então, essa parte de experimentação e de... Vocês estão mais abertos. Exato, incorporar outras coisas. Aí, e óbvio, sempre seguindo algumas diretrizes que pra gente são super importantes, tipo, verdade de materiais e tudo mais. Então, nisso eu acho que a gente é muito incisivo, sabe? De manter as convicções que a gente tem de arquitetura e, ao mesmo tempo, entregar um resultado que seja tanto bom para quem está incorporando, quanto para quem vai morar, para quem vai projetar esses espaços. Sim, sim. Aline, e essa questão que tu acaba olhando e tu tem um trabalho voltado para o social, né? Essa carência, por exemplo, aqui a gente tem a perspectiva do imóvel sendo construído e projetado para a venda e que já tem um público formatado para esse imóvel, né? E esse que vai, um cliente ou um morador que vai se adaptando, né, que vai de alguma forma se encaixando nesse mercado com o que ele tem, né? Tem um déficit de construção, a gente sabe que tem, e ele vai crescendo da medida que orgânico, assim, vai indo do jeito que dá. E aí como isso vai, que visão tu tem disso, assim? O que tu visualiza nesse teu processo que está voltado para o social? O que tu enxerga que tu possa trazer assim de como esse mercado está hoje? Isso não é para mim um mercado. Sim. Né? Porque na verdade o que eu faço não é ser contratada por essas pessoas. Né? A gente seleciona instituições que não conseguem, não tem verba para fazer as alterações ou pequenas reformas que precisam, e a gente vai lá e projeta, interfere, colabora com grupos de voluntários. Então, por um lado, ele não é meu cliente e ele acaba aceitando aquilo que a gente faz. Claro que tem toda uma conversa, tem todo um briefing, mas sem o poder do cliente. Mas tem um mercado aí, se tu não... Eu acho que tem um mercado incrível, mas tem um gap muito grande que tu imagina, se uma pesquisa é feita que a maioria das pessoas não sabe nem o que um arquiteto faz. Então não é questão nem de ser caro ou não ser caro, ou de entender valor. Eu nem sei se sabe da necessidade. Então eu acho que existe um público imenso aí, né? Ainda não é o meu público, é quem eu atendo, mas no braço social, mas tem um público imenso que tem que aprender o que é, entender o que um arquiteto faz, para daí sim, aí ver o valor, e aí ver aqueles arquitetos que se focarem nesse mercado, ver que talvez é viável de contratar, enfim. Mas eu queria também aproveitar e fazer um link com o que vocês estavam falando, que eu acho muito bacana, me preocupa muito o desperdício e o descarte na área da arquitetura e da engenharia, né, na parte da construção. E quando eu pego locais para reformar, ou lojas, ou apartamentos, aquela coisa super montadinha que é feita para famílias super diferentes, e daí cada pessoa faz uma grande reforma num apartamento recém-entregue, né? Então, como é legal ter pessoas que vêm para o mercado pensando nessa flexibilidade, que famílias são muito diferentes, têm hábitos diferentes, têm montagens, né, diferentes. E tem que se adaptar àquele espaço. Tem que te adaptar. Eu acho que reduz esse desperdício brutal que tem, né? Porque muito do que eu fiz do projeto social começou aí. Eu ficava muito incomodada de chegar num apartamento novo, e isso a culpa não é das pessoas, porque claro justamente tu recebe uma coisa igual para todo mundo, né? As pessoas não são iguais. E aí um não gosta do vaso, outro não gosta da pia, outro não gosta da cor da porta, outro não gosta da torneira, e tu acaba tirando esses materiais que nunca foram utilizados, novos, jogando fora ou descartando mal. Então, isso é importante para o projeto social, porque a gente aproveita tudo isso. Sim, né? Que são coisas novas, né, Aline? Mas, por outro lado, eu acho super legal que se pense, que se entenda desde o começo, desde que tu cria um projeto mais flexível para evitar esse descarte, esse desperdício, que é enorme.
de novo estou eu lá nas pesquisas, mas um brasileiro gera meia tonelada de lixo da área da construção por ano. É um absurdo que vai fora, é absurdo que se perde de dinheiro dessas coisas que vão novas fora. Né? Então acho que é todo um conjunto, né? Uma engrenagem que funciona toda junta, que tu tem que mudar essa visão. Que bom, aos pouquinhos está indo, né? Porque por mais que ele pense no todo e tente a diluir esse processo de criação, tem um formato, né? Tem um formato, existe um formato que é entregue, mas que bom imagina que interessante se esse formato não fosse tão entregue, tão formatado. Está um pouco engessado na questão das leis também. Que também eles tá. têm que entregar algumas coisas, né? Mas já nem cabem mais, né? E é exatamente isso. É triste tu ver algo sendo colocado, instalado, novo, sabendo que aquilo vai ser Totalmente tirado. uma semana depois tirado e destruído. E esse processo é super comum. Sim, Tu vai começar um apartamento, tu vai interiores, alguma coisa, tu inicia com uma demolição de algo novo. E muito mais da metade, acho que vai realmente fora, assim. E mal descartado. Mal descartado. Não só fora, como fora Porque errado. às vezes fora não condiz o com processo o que produto que está sendo agride no entregue ambiente e tudo mais. Né? Exatamente. E que muitas vezes, né, Sandra, esse fato de ter ali, por exemplo, um equipamento, enfim, no próprio apartamento que é entregue, isso acaba às vezes te podando até na questão de criar algo melhor para aquele apartamento, porque o cliente às vezes não quer desperdiçar aquilo. Exatamente. Às vezes, por exemplo, tu chega lá e tem uma bancada e um lavabo que não é ideal, que nem precisaria ter tudo aquilo, às vezes num espaço tão pequeno, e tu quer fazer uma outra construção e o cliente às vezes não quer justamente porque vai ter que desperdiçar. Isso também é ruim. Isso é quase corriqueiro. Assim, então, o que eu comprei, eu quero aproveitar. O que a gente pode aproveitar? O que eu comprei, né? Então aquilo vira condicionante do projeto. Né? E às vezes aquela bancada nem é eficiente para a função que ele quer. Com nada. Né? Então eu não sei, mas eu acho que pode ser utópico que eu vou falar, mas se tivesse uma forma de que existisse um apartamento modelo que se pudesse fiscalizar de uma outra forma, enfim, mas se tivesse um apartamento modelo montado pela construtora, bom, esse apartamento vai ser entregue assim. O proprietário tem a opção de contratar o que a construtora está oferecendo ou não, né? E a partir disso a lei estaria cumprida do seu ponto de vista de atender aqueles condicionantes mínimos, mas não necessariamente colocar piso em tudo, fazer toda uma instalação de tudo e ter que tirar tudo, né? É complicado isso. A gente tem trabalhado com modelos parecidos com esse, que são as pessoas compram um apartamento com tudo nele, tipo marcenaria, uma base geral. Mas se tu compra ele antes da conclusão, tu tem um FII para cada uma dessas etapas, entende? Então, por exemplo, se tu entrar com o teu cliente antes da conclusão do prédio, a construtora vai te dar um valor X para cada um dos elementos, que eles vão abater do teu orçamento total e tu só paga as diferenças. E aí o apartamento é entregue no momento da BITSE já com a configuração do projeto. Então já é um processo muito mais legal, porque tu não tem terminar tudo para demolir tudo para fazer de novo, né? E nem a instalação, né? E depois retira. Exato. Mas a gente não pode esquecer que existe uma questão de indústria nisso, né? De negociações e de empresas, interesses comerciais aí também. Então, isso acaba, acho que, atrapalhando o nosso meio de uma forma geral, né? Então, claro que é interessante para uma empresa que vende metais e louças que seja um contrato com a empresa para bote tudo lá, né? Então, às vezes a coisa mais complicada do que a gente está falando de uma questão ideal, mas existe uma questão comercial por trás também, né? Sim. Que é complexa. E essa questão também de daqui a pouco tu também tentar personalizar o máximo possível na parte construtiva, acaba também às vezes interferindo no mercado, por exemplo, da parte de interiores. Que já não pega esse apartamento desde o início, muitas vezes para lapidar, porque já tem talvez uma personalização na parte construtiva. Isso também é ruim para quem trabalha lá na ponta, como a nossa prática, né? Eu, pelo menos, essa coisa de também de daqui a pouco entregar ele tão pronto que a ponto de não contratar o arquiteto que trabalha mais detalhadamente e que vai poder personalizar e trabalhar fazer todo um trabalho de investigativo e para ter uma resposta melhor no projeto também é ruim, né? E tem uma outra coisa que tem me incomodado muito nessa questão de interiores ainda não está acontecendo bastante agora, é a questão dos programas de televisão que tem
O Decora, o Sim. Mãos à Obra, tem acho que uns 10 programas. Aí o curso de raiz não ensina nada, tá? Ele só Não, deixa com tudo dúvida. bem. Mas são programas que mostram para o cliente um processo, quando eu falando processo, que não é aquilo, né? Sim. Não é, Não é tão simples assim. Está longe de ser, porque as premissas são diferentes do ponto de vista comercial. Né? Existe um patrocinador, existe todo uma outra função daquilo ali que não é exatamente a realidade. E às vezes o espectador é meio bobinho, né? Quando ele quer ser assim, nesse sentido, né? De que ele acredita que aquilo ali é tão frequentemente simples as assim. pessoas vêm ao escritório reportando, né, esses programas. Esse, pô, mas como é que o Irmãos à Obra? Será que então, tipo, o Irmãos à Obra a gente vai conseguir fazer? Pessoal, olha, o que tu viu no Irmãos à Obra? Começa a ficar meio... Porque eu acho bem tenso isso, na verdade. Eu tô com nojo, gente, já não consigo nem olhar esse programa, né? Porque eu acho assim, deturpa demais o nosso trabalho, sabe? E mostra uma etapa de trabalho muito diferente do que a gente faz. Então, eu acho isso bem sério, na verdade. Assim, acho que o público está se catequizando, digamos assim, através desse programa, né? Sim, e aí depois chega no escritório tu mostra uma complexidade. Oi, como é que é assim? Não é tão simples? Exatamente. Acho que a ideia é mostrar o quão complexo é o nosso trabalho, o quão fundo a gente vai também. E eu me preocupo mostrar para ele, funciona assim, começa assado, parará. Esse, não, mas e o Irmãos à Obra? Disse, não, peraí, não é. Né? A gente pode fazer como Irmãos à Obra, só que tu não vai ter o resultado que imagina nesse tempo também. Né? Sim. Então... E tu entende que daí, Sandro, eu penso assim, as pessoas veem essa coisa meio fácil na TV, meio, né, de resolver facilmente, e eles também vêm com essa, querendo isso no escritório. E o que a gente percebe é que no mercado tem muito isso, de fazer essa coisa meio que uma transformação rapidinha, e aí aparecem os orçamentos bem diferentes às vezes dos nossos, que temos todo esse processo, todas essas etapas, né? E até que ponto isso, daqui a pouco a gente não vai ter que se adaptar. Sim, a formatar um processo talvez que tenha uma demanda menor investigativa, talvez, ou que seja mais modular, padrão, sei lá, alguma coisa desse tipo, porque daqui a pouco se tu entra numa coisa mais, porque a gente percebe que existe que é o padrão também. Eu percebo, não sei se é por causa do segmento residencial, que vai tomar esse tudo, mas o que eu percebo é assim, que, sei lá, 10 anos atrás, você pegava um cliente que entrava no escritório, ele queria uma coisa super detalhada, ele queria sentir que era muito personalizado para ele. Hoje não é que ele não queira, mas ele... Isso tem um custo, ele já sabe, também. Eu não digo nem a questão do custo, sabe? Mas eu acho assim que a impressão dele em relação ao que ele vai ter como resultado é totalmente diferente de 10 anos atrás. Totalmente diferente. Acho que há 10 anos atrás ele queria uma coisa muito mais detalhada. E hoje ele quer algo que resolva. A vida dele está muito mais rápida esse processo, né? E aí parece assim que se tu vai mostrar um detalhe muitas vezes para ele não olha, ou ele não confia em ti, tipo assim, aquilo ali não é importante para ele. Ele tem uma visão um pouco mais macro assim do resultado, né? Uhum. Que eu acho que antes não tinha. Então, e atribuo um pouco a isso essa velocidade das coisas que estão acontecendo na própria televisão. E às vezes as pessoas acham que como, por exemplo assim, o apartamento é tão pequeno, não tem muito o que fazer, né? Às vezes eu ouço essa resposta, assim, esse comentário, não tem muito o que fazer, mas é justamente porque o espaço é menor, que daí tu tem que ter muito mais, dar muito mais ênfase ao projeto para que tu consiga fazer tudo o que precisa, porque às vezes aquele imóvel não dá, né? Para fazer tudo que tu precisa, né? Isso também é complicado, já vem meio formatado e tu tem que te adaptar naquela circunstância ali, né? E aí vocês acham que o compromisso, por exemplo, do arquiteto hoje, como que vocês fazem na prática de vocês essa questão, Sandro, de expor para o cliente e fazer ele entender que esse compromisso que tu tem da entrega com ele tem um processo envolvido, tem um penso, tem um tempo para acontecer, né? Como que tu vende isso, ou ele aceita? Olha, é difícil, né? Mas eu acho que cada vez mais a gente tem que... Eu busco muito isso desde o início, né? Fazer com que ele... meio que trazer ele junto, né? Pro fazer. Porque isso é outra questão, né? Há um tempo atrás o cliente também não participava.
E hoje ele traz o projeto E pronto. hoje ele te traz, tem coisa que ele traz que eu não vi ainda. Fico tonto com isso, quando ele traz um troço que eu nunca vi. Né? É muita Mas informação. É muita Solta, informação. que não se né? conecta. Acho que a gente tem que dar o braço a torcer em relação a isso. Isso. A gente não tem tempo para absorver tudo, eu Sim. acho, né? E muitas vezes ele chega com a solução, né? Porque ele tá muito E convicto. coautor do processo, né? Então, eu acho que tu tem que estar sempre pontuando isso com o cliente, né? As fases do projeto, enfim, entender a complexidade. E normalmente eles entendem esse compromisso. Normalmente não. Não. Eu acho que é muito difícil. Acho que não da maneira como eu acho que eles deveriam entender. Sim. Né? Eu acho que eles, de novo, você percebe como uma coisa macro, né? E não um detalhe. Né? Tu tem que trazer eles É, para essa parte talvez não tão boa do processo que eles acham que pode passar por cima. eu não sei, né, Aline, o que tu acha também, mas eu tô aqui falando e parece... Fala um pouquinho da tua prática agora de escritório, e não da questão tanto do social e sustentável. Eu concordo com tudo que o Sandro falou. Eu acho que a gente tem que ensinar o processo. As pessoas desconhecem, então tu tem que dar o passo. Acontece assim, né? Não briga comigo, mas eu também tenho várias questões com relação aos programas que acabam tornando a coisa muito mais simples, mas eu vejo um outro lado também, que graças a esses programas, e eu também tenho as minhas restrições, popularizou. E as pessoas percebem que alguém atuando ali muda o que tinha antes e vê valor. Esse é o outro lado. Esse é o outro lado. Porque assim, tá, então aí quando chega no escritório tu ensina, ok, mas aquilo é um programa de TV e não mostra os bastidores. Aqui a vida real é assim. E eu acho outra coisa também que todos nós vivemos é um imediatismo das redes sociais, do WhatsApp, do celular. Então, às vezes eu tô no escritório e uma pessoa me pede alguma coisa e a gente, puxa, a gente tem que estar sempre correndo. E aí eu tô cobrando uma outra pessoa que ficou de me entregar um negócio. São E daí tanta quando coisa ao mesmo tempo. não, e que eu quero dizer que a gente também tá nisso. Não dá só pra julgar as pessoas que querem tudo pra ontem, se eu também quero pra ontem no site que eu pedi pra fazer, né? Que também, então, eu acho que a gente tá num momento acelerado e a gente tem que tentar mostrar que existem talvez tipos de projetos a serem feitos, né? Tem um projeto bem simplesinho e esse tu tem parecido com Irmãos à Obra. Tem um mais complexo, tu tem uma reforma maior, que vai ficar muito mais confortável, tu vai ter uma vida, vai ter mais qualidade dentro desse ambiente, e isso leva um tempo. Então eu tenho me condicionado no escritório a explicar esses diferentes processos, né? Como eu faço muita arquitetura comercial, então tem aquela coisa que eu preciso inaugurar para faturar, né? Porque não é aquela coisa casa que demora mais, eu tenho um volume bem menor de residenciais no escritório, então eu estou muito acostumada com aquela coisa já corrida. Imagina agora. Né? Então a pessoa se me contrata e quer inaugurar semana que vem no restaurante, não dá, né? Tu vai inaugurar, nada vai dar certo, as pessoas vão vir e nunca mais vão voltar. Então eu acho que a gente tem que entender que a nossa profissão não é tão óbvia, para nós mas para as pessoas que pensam médico, todo mundo sabe que ele, às vezes dependendo da pessoa não sabe como é que é o processo, mas sabe que tu vai lá que ele vai te curar ou tentar. O arquiteto não. Então a gente tem que ensinar. Eu já hoje me coloco nessa postura, assim. Chega lá, ó, isso é isso, este leva X tempo, este custa isso, e a gente tem várias opções para resolver. Isso é bem interessante. Qual que tu prefere, que tu te encaixa? Tu pode esperar 3 meses a gente vai ter isso. Porque senão a gente entra numa onda, enlouquece junto, e aí não adianta ficar demonizando isso ou aquilo, porque não tá no nosso controle. Vai cada vez ter mais programas, né? Cada vez vai ter mais coisa, então ou a gente entra e caminha do lado e tenta tirar proveito do que for positivo disso, né? Porque ao mesmo tempo que tem esse protagonismo todo que o Sandro falou, isso tem um valor, né? Tem um tempo envolvido que gera um valor e que vai dar necessita de um investimento lá na ponta. Então eu acho que colocar essas situações como tu colocou, esses modelos, é interessante porque daí ele vê se ele quer todo esse protagonismo ou não, se ele quer esse processo, porque o projeto leva um tempo para amadurecer, mas ele pode querer o Ctrl+C, Ctrl+V. Mas uma das dificuldades disso é casar essa questão de tu colocar
Normalmente a modos. expectativa não é a minha, né? Modos, Que né? Com relação à expectativa dele, mas principalmente com relação à expectativa financeira dele. Né? Porque, assim, ele pode entender que, bom, eu quero um modelo mais simples, então vai ser mais barato. Não necessariamente. Verdade. Né? Então, assim, é isso que eu acho muito complexo. Porque, né, tu vai ter que criar situações em que tu não vai te complicar em termos de detalhamento, em termos de, né, processo, né? Mas, e fazer ele entender que aquilo ali vai ter uma funcionalidade dentro do que ele quer, só que ele vai ter que abrir mão. Né? Essa pirâmide, assim, tempo, qualidade e valor, né? A gente acho que tem o tempo inteiro que pontuar com eles, olha, tem... E eu ajusto que precisa sob medida, né? Eu acho que O quanto nosso mais trabalho a é gente assim, conversa né? antes, melhor a coisa é. Quanto mais a gente esclarece as questões antes, porque a gente tem um processo também, pensa, né, tu contratar um arquiteto às vezes 1 ano trabalhando com aquela pessoa intensamente numa situação que só vai dar problema. É um horror. Porque dá um monte de problema financeiro na obra, e tu tem mão de obra que não é qualificada. Então já é uma coisa super legal. Eu acho que o que a gente faz é incrível. Todo o processo é muito legal, mas é pesado às vezes. O cliente precisa estar bem engajado nesse processo junto com a Sabe? gente. Então, né? e aí tu tem aquela convivência intensa num período, assim, com aquela pessoa. Então, se tu não consegue conversar antes e alinhar certas coisas, não vai dar bom no final. Né? Porque tu pega um dia uma pessoa que tá estressada, que chega do trabalho cansada, e aí faz a reunião contigo, então tudo ficou caro, E é uma não quero mais construção, nada né? disso. Exatamente. Então, pelo menos como eu tenho tentado fazer, é explicar tudo que pode ser feito para minimizar até a minha vida, né? Não só a minha vida profissional, mas pessoal, né? Pra gente não entrar numa loucura em tudo que a gente faz. Sim. A gente tem que começar a colocar isso em contrato, né? Documentar mais, assim, eu acho. Isso aí. Eu, há pouco tempo, comecei a colocar em contrato que as respostas às solicitações de projeto, coisas que sejam importantes, sejam feitas por e-mail, coloco no contrato por e-mail, e eventuais dúvidas, sugestões, solicitações por WhatsApp tem que ter 24 horas para serem respondidas. Assim, tem que ter uma organização. É uma combinação. Sim, uma combinação prévia. Uma combinação, uma conversa prévia. Identificar que é o compromisso, né, gente? Com isso a gente vai estar esclarecendo o compromisso, né, que a gente tem enquanto processo e o compromisso que a gente vai ter enquanto criador e o compromisso também que o cliente vai ter que ter com todo esse arranjo que a gente vai estar envolvido durante um certo tempo. Eu coloquei também no meu contrato um tempo que eu tenho de resposta, por exemplo, a gente aprovou um projeto, uma etapa do trabalho, está em contrato 7, porque não é que eu não posso, é óbvio que eu consigo fazer para amanhã, mas eu tenho outros clientes, outras entregas, outros compromissos, outras atividades. E o horário dele e já... esses 7 dias, não é que eu quero deixar esperando, é porque eu tenho outras coisas com as quais me envolver. Eu tenho um cliente que eu tenho que apresentar um outro trabalho amanhã. Então, no momento que tu começa a dizer essas coisas, as coisas, eu acho que se ajeitam melhor. São combinações, na verdade, que a gente tem que ter tudo na nossa vida. E eu acho que também o cliente começa a entender o nível de organização que a gente tem enquanto profissional. E o que ele tem de retorno também. Exatamente. Por isso que eu acho que volta um pouco do que a gente também tem que falar muito, que muito da culpa, assim, de toda essa questão, dessas dificuldades que a gente tem parte de nós. De nossa. A nossa gente faz colocar no outro, mas o cliente, porque hoje está assim, está assado. Tá, mas a gente tem que... Temos um formato para oferecer, temos o que a gente está de fato uma organização, para ele, temos um produto. Como um roteiro da coisa, né? Então, assim, ele está te contratando, ele está também aberto para negociar esses acordos, né, eu acho. Então, parte da gente, a gente tem que estar mais atento, a gente tem que perder um tempinho ali fazendo melhor o nosso contrato, estipulando melhor para a gente poder conseguir trabalhar nessa velocidade. E podemos dizer então que também a gente tem que prestar atenção então no compromisso conosco. Primeiro o compromisso com a gente. A gente merece. E aí depois a gente pode oferecer um compromisso para criar algo. Né? Pois é, tem a credibilidade também, né, para a pessoa que te contrata, porque ela vê que é sério. Né? Que tu vai te dedicar para ela tanto quanto o outro. Eu não faço reunião, por exemplo, também não faço mais reuniões com o celular do meu lado, a não ser que precise. Né? E porque aí, tu tá te doando para ele. Eu normalmente dou esse exemplo, né? Tu me comentou ontem que tu me mandou um WhatsApp e eu não te respondi. Olha só, eu tô numa reunião contigo focada em ti. Sim. Certamente tem clientes me chamando no WhatsApp e o meu celular tá guardado, porque eu quero focar no que a gente tá fazendo agora.
e talvez quando tu me mandar um WhatsApp, eu esteja com este outro cliente Com resolvendo certeza. outras coisas e depois eu vou te responder. Então não é negligência ou falta de vontade. O meu E cliente aí a nunca pessoa reclama que eu começa não a atendi, porque ele entender. entende assim. Mas aí Eu não muitas fico vezes com o tu tem que celular quando eu tô em explicar, reunião. porque a pessoa pode ser que seja uma pessoa que passa o dia aquilo ali, mexendo no celular. Sim, E ela acha que tu é assim também. exatamente. Como que não me respondeu agora? Peraí, né? Daí tu já combina que tu tem 24 horas. Por quê? Porque naquele momento. Então eu acho que E não é se tão a gente tiver esses arranjos, porque a vida vai mudando, tanto a nossa quanto das pessoas, as necessidades. Então se a gente conseguir fazendo esses arranjos, eu acho que a gente consegue prestar um serviço melhor, né? Porque já é complexo o processo, né? Só que eu criei um hábito a partir disso, 24 horas, de responder, às vezes, para o cliente, visualizo, para ele ver que eu visualizei, respondo, mas não envio. Né? E aí, como eu tenho esse prazo, eu envio no outro dia, às 8 da manhã. Aí ele olha, aí ele responde, aí ele ok, aí ele me manda e eu, no tempo que eu tiver, eu respondo e envio às 8 da manhã. O que aconteceu? Começou que a partir daí, eles começaram a ver que a comunicação Tu tem um horário comigo- comercial. Não, que a comunicação comigo funcionava a partir das 8 da manhã. É só às 8 da manhã que ele vai responder. Então começa a baixa aquela poeira, assim, daquela alvoroço, tem que responder, né? Então mesmo que seja longo, ou sejam longas as respostas, elas acontecem por ali, 8 da manhã, aí ele manda, aí se eu consigo no meio da tarde eu respondo, né? Mas em geral manda no outro dia. São maneiras, né? Acho que cada um vai se achando. Vai se nisso, né? organizando. E para mim funcionou. Mas acho que a gente tem que. A gente está falando de compromisso de projeto e criação, mas influi nesse processo Com certeza. de direção, né? Senão E também o cliente não precisa consegue. entender esse compromisso, né? Até onde vai esse compromisso e o âmbito que esse compromisso tem. É. Que vai ser de responder o WhatsApp, que vai ser na criação, que vai ser eficiente no projeto. Tudo isso faz. Nós vendemos isso embutido no produto, né? Sim. Projeto de arquitetura. Isso faz parte também. Mas que bacana conversar com vocês, então eu quero agradecer. Foi bom que vocês vieram aqui trazer um pouco do dia a dia de vocês. Vocês têm algo mais a colocar que acham que seja relevante para essa questão de compromisso, da criação, algo que vocês queiram colocar, da prática, do dia a dia, sei lá. Eu acho que a gente tem que. A gente estava falando isso um pouco antes também, né? A gente tem que bater na tecla de que a gente tem importância muito grande nesse trabalho todo, né? Eu prometo contribuir com a minha parte. A gente já faz isso. E a ideia é mostrar o quão a gente é importante nesse processo. E às vezes eu acho que a gente tende a ser muito comercial também, né? É uma questão prática da vida, né? Querer ser comercial, ter quase com uma, tá faltando a palavra, uma formatação assim, do que tu quer entregar, né? Mas eu acho que a gente tem como criadores, assim, né? Ter esse compromisso. Eu acredito muito que a gente só vai conseguir se diferenciar e fazer com que o cliente entenda essa importância no momento que tu faz algo que realmente seja diferente do que normalmente tu vem fazendo, né? Então eu acho que não que tu vem fazendo, mas que está sendo feito de um modo geral. Eu acho que tem que ter essa inquietação da criação. Acho que a gente tem que ter. Mesmo que tu não tenha sucesso em tudo que tu te propõe, assim, enquanto escritório, enquanto feitura ali do processo, né? Mas que tu te proponha isso, eu acho que isso faz muita diferença como resultado final e para trazer o cliente para ti, né? E acho que isso aí a gente também poderia, de uma forma ou de outra, fazer com que as pessoas enxergassem, né? Como, eu não sei, mas acho que a gente tem que É um ir exercício trabalhando difícil, nessa- mas eu acho que a gente tem que entender que somos criativos, que nós temos esse processo de construção e que a gente precisa sair fora da caixa muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que entender que somos um produto também. Nós precisamos nós não precisamos estar formatados em relação à criação, mas precisamos estar formatados em relação ao produto que nós oferecemos ao cliente. Talvez o arquiteto aí tenha que se exercitar um pouco mais para se entender como produto. Eu acho Tem que que essa juntar talvez as coisas, seja uma... né? Acho que formatar e ao mesmo tempo, dentro disso, conseguir encaixar essa premissa, assim, de tu fazer algo que realmente seja diferente. E até a relação da inovação com um impacto efetivo, né? Não de uma inovação banal, tipo, só para chamar atenção ou ser algo, né? Isso é Mas diferente. que aquilo Não, efetivamente exatamente. impacta. Exatamente. E aí a gente entra na questão de desperdício, de resíduos, e
eu estou só me diferenciando para chamar atenção ou efetivamente transformando a cadeia que eu estou envolvido, né? Eu acho que a gente está num momento muito de imediatismo e imagens rápidas que são tipo Superficiais. e naquele momento elas significam tudo e uma semana depois elas já não são mais nada, e entender que sim, a gente precisa se adaptar a isso, porque isso é parte do consumo hoje, mas ao mesmo tempo de entender do impacto do que a gente faz, né? A roupa também tem, por exemplo, uma cadeia enorme que deixa um rastro de poluição, resíduo, mas a construção, sem dúvida, é um dos piores, né? Então, de entender, sim, a gente tem que inovar, tem que trazer novas coisas, mas que tenham um impacto efetivo, né? Não sejam só... Sim. Porque quando a gente estéticas, exercita a nossa transformação em produto, a gente acaba exercitando, enxergando a cadeia, enxergando onde tem que melhorar, enxergando o desperdício, né? Porque querendo ou não, quando tu formata um processo, tu começa a entender, é justamente um tempo de tu parar e olhar para aquilo que tu está fazendo de uma outra forma. E aí tu começa a enxergar essas coisas, talvez os pontos falhos e o que tu tem que melhorar, né? E é como tu vai desenvolver, faz um projeto e vai desenvolver uma execução. Tu para entre esses dois processos para analisar como que tu vai conseguir executar aquilo, como é que tu vai te organizar. E nessa organização que a gente começa a perceber todo o processo que a gente está envolvido e o que vai gerar de problema ou não. E aí tu começa a ter esse tempo do processo que eu acho que às vezes as pessoas acabam achando que não precisa e realmente precisa. Não só enquanto profissional, mas como no processo, no objetivo em si, que é executar algo, projetar algo, né? Esse tempo de amadurecimento, e a gente acaba chamando a atenção isso muito lá no Casa de Raiz, que é justamente que precisa de um tempo para as coisas amadurecerem, precisa do penso, precisa dessas reuniões, precisa dessas conversas, precisa dessa entrega. O cliente precisa dizer quanto ele quer gastar, quanto ele pode investir, para a gente poder entender o tamanho do projeto que vai ser feito, o que nós podemos criar, se a gente pode ou usar ou não. Tudo isso a gente precisa entender, e tudo isso é um processo e é um tempo de amadurecimento. E isso é projeto. Então, não dá para fazer muito rápido se a gente não tiver esse processo de projeto. E é aí que a gente entra. É aí que ele entende que a gente é necessário. Porque todas essas perguntas que ele vem no primeiro dia e coloca em cima da tua mesa, ele tem que entender que a gente vai levar um tempo para responder essas perguntas. E esse tempo se chama projeto. E é para isso que a gente está ali, né? Engajadores desse processo todo para concretizar aquele sonho dele, mas que é esse o nosso produto. Dar esse tempo e ter as ferramentas na mão para poder ajudar ele nesse tempo e nessas respostas é projeto. E é por isso que o arquiteto é necessário. E aí ele começa a entender qual é o nosso papel nesse arranjo todo. E aí ele começa a entender que ele não pode montar um imóvel, muitas vezes, quando ele recebe, sozinho, porque ele vai ter problema. Mas ele precisa entender esse processo. Acho que é isso que a gente queria colocar aqui. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente segue nessa caminhada. O que vocês puderem contribuir sempre com Casa de Raiz, a gente está pronto para ouvir, inclusive para publicar projetos de vocês que sejam relevantes, para todos aqui estendo o convite, que sejam relevantes para a gente poder mostrar um pouco mais do que fizemos. Né? A gente usa os projetos lá para dizer, olha isso, chamar atenção para pontos importantes e ao mesmo tempo ir educando as pessoas a entenderem o que a gente efetivamente faz. Essa é a ideia eu participei de algumas coisas que eu acho que eu não consegui dizer o que eu posso fazer. Né? Eu não consigo... por exemplo, as maneiras, né, atuais que a gente tem para se mostrar, às vezes não são tão efetivas da gente conseguir dizer o que a gente realmente pode contribuir. E por isso que o Casa de Raiz veio, para dizer, tentar falar aquilo que muitas vezes não é dito em outras circunstâncias. Né? O que realmente a pessoa tem que entender que a gente faz. É belo, mas ver o belo estático não resolve se a gente não tiver um tempinho para poder dizer por que aquele belo chegou naquele resultado. Né? O que levou a chegar naquele resultado? Qual o querer que tinha ali por trás daquilo que fez com que a gente efetivamente criasse aquilo ali? Conceito. A gente não tem, e a gente defende isso, né? Primeiro a gente tem que construir o conceito. Quem constrói um conceito?
somos criadores de conceito. E as pessoas têm que entender que a gente precisa formatar um conceito para que aquilo que efetivamente ela viu e adorou aconteceu. E que ela faz parte desse conceito. Mas se não houver o projeto, a gente não tem esse tempo para poder conceituar. Então é isso que a gente tenta mostrar lá no Casa de Raiz. Gente, adorei estar aqui com vocês. Agora, então, vamos brindar esses 5 anos do Casa de Raiz. E eu quero, de novo, reforçar. O Casa de Raiz está aberto para contribuições de todos os colegas, seja com criações, com projetos, ou um WhatsApp que vocês queiram me mandar com alguma coisa que a gente possa correr atrás e pesquisar e que seja importante e relevante para a gente se cada vez mais colocar para a sociedade o papel que a gente tem nesse mercado. Essa é a ideia. O Casa de Raiz é para nós. Obrigada.